Cante comigo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és Deus tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Louvado seja o Senhor. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Hoje, 7 de março de 2021, aqui estamos neste culto em online para abençoar a sua vida. Aí na sua casa, em família, eu sei que você vai estar sendo muito abençoado neste culto. A nossa expectativa gira em torno do mover do Espírito Santo. Então que o Espírito Santo esteja junto a você, em você, promovendo todo o crescimento espiritual. Que seja uma palavra poderosa, vinda do trono de Deus, para nos enriquecer, para nos promover. Essa é a nossa oração, é a nossa expectativa, sermos promovidos no reino de Deus. Antes de adentrarmos na mensagem, eu quero pedir aos irmãos que estejam em oração. Eu sei que você já está orando, mas intensifique. E como igreja, nós estamos passando para os irmãos pelo WhatsApp, informação também estamos dando através do telefone, pelo celular, com relação àqueles irmãos e irmãs que estão enfermos, alguns hospitalizados. Eu e a pastora Mara, e eu creio que os demais pastores da IBR, nós estamos com uma lista de nomes, nós estamos orando por uma lista de nomes de pessoas, de irmãos, de amigos, alguns internados, alguns estão inclusive na UTI. Eu faço um apelo, até mesmo aos grupos, que nós temos vários, pelo WhatsApp, homens, mulheres, jovens, Ministério Servir e outros ministérios, que até passem para nós, caso vocês conheçam, estejam sabendo de alguém, e nós estaremos passando também para os grupos, os nomes de algumas pessoas. Certo é que nós estamos vivendo
um tempo de muita angústia, de muita dor, e nós precisamos intensificar as nossas orações pela igreja, pelos irmãos, mas também pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, os seus governantes, pelo mundo, para que os missionários, a todos que se encontram de certa forma afastados da verdade, para que conheçam a verdade. Nós estamos vivendo um tempo este difícil, quando o Senhor nos oportuniza, ou seja, oportuniza a igreja espalhar a palavra, pregar o evangelho. Então é uma oportunidade ímpar que o Senhor está concedendo à igreja nesses últimos dias. Então nós estamos aqui fazendo este apelo, porque os dias são maus, são difíceis. Às vezes nós pensamos, isso vai parar com a vacina, isso vai terminar, e que assim seja, que o Senhor esteja usando, se Ele assim quiser, as vacinações, mas sabemos, irmãos, que outros apertos poderão vir, e aí a igreja tem que estar em alerta, 24 horas, em alerta constante, para que nesta oportunidade que o Senhor nos concede, não perdermos tempo, porque é urgente a pregação do Evangelho na terra. Então este é o primeiro apelo que eu faço à IBR e a todos que se encontrarem ao alcance da nossa voz. Você que está do outro lado, de repente de uma outra igreja até, não importa, uma outra cidade, em um outro estado, você que nos acompanhe, orem conosco, vamos orar juntos, independente da denominação. Nós estamos unindo as nossas forças, as nossas vozes, em um só clamor neste país, jejum e oração, é o desafio dos últimos tempos. O segundo aviso que eu quero dar, agora especificamente para a igreja, caso você também está do outro lado, mesmo não sendo da IBR, queira apoiar esse projeto, você pode assim fazê-lo também, se for tocado pelo Espírito Santo. Irmãos, nós estamos vendo alguns dos nossos queridos passando algum tipo de necessidades físicas, pelo desemprego ou pela própria enfermidade. Nós temos famílias, quase que famílias inteiras, passando por privações, com alguém enfermo, ou até mesmo todos os membros de uma casa enfermos. Isso está acontecendo no país, e nós estamos acompanhando isso aqui em Sobral, onde as pessoas não estão podendo trabalhar, está faltando mantimento, está faltando medicamento, está faltando pagar uma continha de água, de luz, e a igreja está também movida pelo amor, tendo esse compromisso, essa responsabilidade de abençoar, de ajudar essas pessoas. É hora de dividir com aquele que não tem. Você pode até dizer, pastor, mas eu tenho pouco. Mesmo pouco que a gente tem, nós podemos ver que alguns estão não tendo nada, não tem nada, e precisam ser abençoados. Eu faço esse apelo. Eu sei que isso não está acontecendo só aqui em Sobral, ou só no Ceará, também em outros estados, e eu creio que o Senhor tem dado a algumas coisas que podem ser divididas com aquele que não tem. Então, se essa palavra te toca, por favor, você ajude. É a hora da gente estar abençoando. Mas o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo. Nós não estamos aqui questionando o que o governo tem que fazer ou o que o governo não tem que fazer. De uma coisa eu sei, a igreja precisa fazer, é ordem do Senhor. É hora da igreja ser igreja neste momento também, não apenas orando, mas contribuindo com aquilo que o Senhor tem dado a ela, para poder abençoar vidas. Nós temos um texto lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 9, o verso 5 a 10, o seguinte, 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 5, eu vou ler, você me acompanhe, por favor. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que, primeiro, fossem ter convosco
e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Feita a leitura do texto, nós precisamos, irmãos, contribuir. Então, nós vamos deixar essa semana ainda uma outra conta bancária para os irmãos. Alguns irmãos estão pedindo uma outra conta bancária e estaremos passando essa semana a conta do Banco do Brasil para os irmãos, ok? Pelo WhatsApp ou por outro meio, estaremos passando para os irmãos, ok, irmãos? E só voltando um pouquinho com relação à oração, o nosso tema é toda a igreja orando em todo o tempo. Nós temos vários irmãos, vários grupos, vários ministérios, e nós vamos fazer dessa forma, irmãos, só para ajudar. Nós sabemos que a disponibilidade de tempo de alguns irmãos variam, então nós podemos variar também os horários, ok? Por exemplo, de madrugada, ao amanhecer, ao meio-dia, às 15 horas, tem um grupo que gosta de orar às 15 horas, às 18 horas, então nós vamos ver a disponibilidade de cada um. Só que o apelo é o seguinte: não orarmos sozinho. Eu sei que você ora sozinho, mas eu gostaria de ver toda a igreja orando nesse compromisso, e assim, nós acreditamos que vai mobilizar a igreja. Vamos fazer isso, por favor. A igreja orando em todo o tempo e o tempo todo orando. O Senhor está nos pedindo isso, e é isso que nós vamos fazer. Amém? Vamos fazer uma oração agora. Já estaremos adentrando na mensagem desta noite. Amém? Você que está aí, nos acompanhe. Ore. É o clamor da igreja, o clamor do povo de Deus. Onde estiver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, diz o Senhor. Amém? Você acredita nisso? Você acredita no poder da oração? Eu creio. Nós acreditamos. Então vamos clamar. É tempo de clamar. Pai, estamos na tua presença e queremos neste momento, ao levantarmos as nossas vozes, dizermos ao Senhor que o Senhor é sim o nosso Deus, aquele que nós buscamos, aquele que nós acreditamos que tudo pode, um Deus bondoso, misericordioso, um Deus gracioso, que se compadece do seu povo. Aqui nós estamos, ó Espírito Santo,
o Senhor que em nós está, o Senhor habita em nós. Queremos te pedir agora, Espírito Santo, que o Senhor se manifeste, como tens se manifestado, desta forma tão maravilhosa, no meio da sua igreja. Ó Espírito Santo, queremos clamar nesta hora, pela vida da igreja, sim, pelos membros. Queremos clamar ao Senhor, em arrependimento, que o Senhor alcance os nossos corações, e nos perdoe. Queremos te pedir perdão, queremos nos arrepender, dos pecados que nós praticamos, às vezes pela omissão, às vezes, ó Deus, nós pecamos pela negligência. Ó, nos perdoa, porque, ó Pai, o Senhor quer uma igreja não simplesmente ativista na terra, mas uma igreja ativa que resplandeça a glória do Senhor, através dos feitos maravilhosos, através, meu Deus, Pai, de um trabalho que glorifique ao Senhor, abençoando vidas, abençoando-as, principalmente evangelizando-as para que recebam a Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Deus, se temos negligenciado isto, queremos te pedir perdão também, ó Deus, se nós não porfiamos por um caminho de santidade. Nós queremos, ó Senhor Jesus, estamos te glorificando, espírito, alma e corpo, em santidade nesta terra, para que as manifestações do seu poder sejam assim evidentes, Pai, no meio da nossa comunidade, restaurando vidas, libertando vidas, porque muitos estão cativos, muitos presos nas garras de Satanás, e o Senhor quer na terra uma igreja poderosa, e esta igreja poderosa, movida pelo Espírito Santo, sim, ele se move no meio de um povo santo, um povo totalmente rendido à sua palavra. Ah, Senhor Jesus, ser conosco. Olha aí, ó Deus, quantos irmãos e irmãs que estão, Deus, precisando, ó Pai, de uma intervenção dos céus. Ah, Deus, mova os céus, mova a terra, tenha misericórdia dos nossos queridos que estão, ó Deus, enfermos, tanto física quanto emocionalmente. Quantas pessoas estão atribuladas, quantas pessoas estão depressivas, quantas pessoas estão angustiadas, quantas pessoas sem esperança, quantas pessoas, meu Deus, já estão perdendo, ó Pai, ó Deus, a noção da vida. Ó, quantas pessoas não estão mais, ó Deus, sentindo a vida como ela precisa ser sentida. Senhor, tende misericórdia, anima-as, levanta-as do seu abatimento, que possa haver esperança em cada um, em cada coração. Ó Deus, eu estou unindo, ó Deus, a minha voz com a voz de centenas de pessoas neste momento, pedindo ao Senhor uma intervenção dos céus, para vir, ó Deus, com vento, para soprar para bem longe esta pandemia, esse vírus, Pai, que está, ó Deus, aí no ar, segundo os estudiosos, este vírus que é transmissível, que passa de pessoas para pessoas. Senhor Jesus, sabemos que muitas pessoas não estão se cuidando, e algumas estão até brincando, mas Pai, tenha misericórdia, ó Deus, as pessoas que estão levando a sério, as pessoas que estão se prevenindo, as pessoas que estão, meu Deus, tomando os seus devidos cuidados, e até aquelas que não estão, que o Senhor possa alertá-las, que o Senhor possa falar aos seus corações, porque estão cegas, inclusive espiritualmente, porque este é um problema espiritual. Deus, tende misericórdia do nosso país, tende misericórdia dos governantes, do presidente, ó Deus, dos demais líderes, Pai, ó Pai, que estão na direção dos estados, das cidades, ó, os juízes de todas as instâncias, ó Senhor Deus, o legislativo, o executivo e o judiciário, tende misericórdia de nós, meu Pai, que haja consenso, que haja quebrantamento, que haja seriedade para tratar estas coisas, e sobre a igreja do Senhor, da mesma forma, que nós não venhamos, Pai, negligenciar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que é evangelizar, que é pregar a Tua palavra, que é orar pelas pessoas, que é ir e libertar os cativos que estão nas
das garras do diabo. Assim seja, ó Pai, ser Tu glorificado, ó Deus, seja dada honra e glórias ao Senhor pelos feitos da sua igreja na terra. Assim oramos por tudo, te agradecendo, ó Espírito Santo, ó Deus vivo que se manifesta no meio do seu povo. Jamais seremos envergonhados, nós não seremos envergonhados. O Senhor levantará, ó Deus, esta nação como porta-voz do Senhor para abençoar a terra. Caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecida a glória do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia. Oh amados, este momento ele é muito importante, do clamor do povo de Deus, aleluia. Agora nós vamos adentrar na palavra de Deus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, porque o Senhor tem muito mais para nós. Quando nós lemos o que o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de João, que João escreveu no capítulo 10, versículo 10, é um texto bem conhecido, que diz o seguinte: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas diz Jesus: eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante o Senhor tem para nós. E é sobre isso que nós estaremos pregando neste momento, amados do Senhor. O que isso significa? O que vem a ser esta vida abundante? Ao contrário de um ladrão, o Senhor não veio por razões egoístas. Pelo contrário, Jesus veio para servir. Ele não veio para subtrair, para tirar, mas veio para dar. Jesus não veio para destruir, mas para reconstruir. Jesus veio para restituir. Jesus veio para que o homem pudesse nele ter todas as sortes de bênçãos. Bênçãos, amados, que só se encontra nele. Nós vimos que ele veio trazer isto à humanidade. A humanidade carece. Aquilo que o pecado trouxe à humanidade, o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, veio para remover as trevas, para que o homem pudesse sentir que a vida, ela tem um sentido muito, mas muito diferente, e ele precisa entender isto. Prezados, Jesus veio restaurar. Assim sendo, ele veio para que as pessoas tenham nele uma vida significativa, uma vida intencional, alegre e eterna. Uma vida significativa, uma vida intencional, uma vida alegre, uma vida eterna, uma vida exuberante. E é isto que significa vida abundante. Me acompanhe até o final. Eu sei que algumas pessoas já leram este verso algumas dezenas de vezes, mas que o Espírito Santo fale a nós aquilo que nós precisamos ouvir nesta oportunidade ainda. Amados do Senhor, esta palavra abundante no grego, perisson, significa algo além da medida, uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que aquilo que é esperado, mais do que aquilo que é esperado. Em suma, Jesus prometeu uma vida muito melhor do que o homem possa imaginar, um conceito
que lembra bem o que Paulo escreveu lá aos 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 9, que ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, existem muitas novidades, muitas coisas boas que o Senhor tem para os seus, tem para nós, coisas tremendas preparadas. Diz também o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 3, o versículo 20, o seguinte, diz ele lá: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor, o poder de Deus opera em nós. Estas riquezas nós temos graças à operação das riquezas de Deus em nós, da manifestação do poder de Deus em nós. Mas antes, prezados, de homem começar a ter visões e vislumbrar todos os valores nesta terra, sejam os bens materiais, como uma casa luxuosa, como um carro do último modelo, enfim, ou até mesmo posições sociais, poder, status econômico, precisam estes parar para pensar sobre o que Jesus ensina a respeito da vida abundante. Do que Jesus ensina, nós aprendemos que esta visão humana está muito aquém, está muito fora daquilo que Deus tem para a humanidade, ao que tange a vida abundante. Amados, Ele nos mostra o que de fato deve ser prioridade, quando nós lemos lá do que Ele falou em Mateus capítulo 6, o versículo 33, quando Ele diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando ele fala sobre, em primeiro lugar, o seu reino, ele está colocando as segundas coisas nos seus devidos lugares, ou seja, no seu devido lugar, mas a essência do que Jesus ensina aqui, ele está focando aqui para nós, sobre aquilo que de fato tem valor supremo, tem valor de fato, e é isso que ele fala para nós, prezados irmãos. Nos diz o seguinte, que embora tenha sua importância, ou seja, essas segundas coisas tenham a sua importância, as coisas deste mundo não são as prioridades de Deus para nós, não são as prioridades de Deus para a humanidade, de jeito nenhum. Então, claramente, nós vimos que a abundância não consiste de coisas, simplesmente de coisas materiais. Não consiste. A abundância de vida para a nossa vida não consiste nas coisas que nós podemos tê-las como efêmeras, como coisas que são somenos diante daquilo que de fato é eterno, diz a palavra do Senhor. E nós vimos isso, irmãos, lá em Lucas capítulo 12, verso 15, que a visão de muitos está invertida, as pessoas estão equivocadas e são até chamadas, segundo a palavra de Deus, em uma ilustração, ele chama de loucos. Ele fala numa parábola, ele fala sobre um personagem que aos seus olhos ele vê essa pessoa como louca, uma pessoa louca. Por quê? A abundância não consiste de uma abundância de coisas materiais. Vou ler para os irmãos lá Lucas capítulo 12, os irmãos já vão entender isso, porque é um texto muito rico, muito importante, que elucida, que mostra uma verdade tremenda aqui. Lucas capítulo 12 é uma parábola, mas o que o Senhor está nos ensinando? O que Ele quer nos ensinar? Diz aqui o seguinte sobre a parábola de um rico insensato. E disse-lhe
um da multidão: mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a sua herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Não consiste na abundância do que possui. E agora vem a parábola. Olha que parábola interessante. Disse ele: a herdade de um homem rico que tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: olha o que ele estava dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão conta a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Só esta leitura já explica muita coisa. Como que essa pessoa estava confusa, né, meus irmãos? Como que essa pessoa estava assim tão fora dos propósitos de Deus? Em primeiro lugar, nós vimos aqui uma pessoa egoísta. Olha o que ele diz. O que o avarento, o egoísta diz: eu tenho muitos bens, recolherei os meus frutos. Olha aí que coisa terrível. Ele diz: derribarei os meus celeiros. Tudo era dele. Diz ele aqui, verso 18: recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Dá para entender? Que arrogância, tudo era meu, tudo eu. E aí, para piorar, ele diz: direi a minha alma. Ele tinha o fôlego de vida dado por Deus, mas quem disse que a alma era dele? Diz a palavra de Deus que a alma do homem se encontra na palma das mãos de Deus. Minha alma, quanta arrogância deste homem. E aí diz: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ele confundia até o tempo, para muitos anos, como se ele fosse viver um tempo para desfrutar das coisas deste mundo e acabou. Enfim, nasceu, viveu e morreu, e tudo que ele teve estava apenas aqui, nesse espaço de tempo limitado a essas coisas daqui. Que pobreza! Este homem era um miserável. Assim como existem muitas pessoas miseráveis e pensam que são ricas, mas são miseráveis, porque em primeiro lugar são egoístas, em segundo lugar elas confundem o tempo, em terceiro lugar elas pensam que elas são delas, e são miseráveis por causa disso. E o Senhor então a chama de louca. Amanhã vão pedir conta da sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Quer dizer, o Senhor está dizendo aqui: você não tem nada preparado para a eternidade. Você não tem uma vida abundante. Você não sabe o que é vida abundante. Você pensa que a abundância das coisas que você tem é tudo. Mas saiba de uma coisa: você é pobre, você é miserável, você é nu. Você está confundindo tudo. Então fica aqui esta palavra de início. As pessoas estão confundindo e o Senhor as chama de loucas. E o Senhor vai pedir conta, irmãos, de tudo isso à humanidade, às pessoas, a mim e a você. Esse tempo que nós temos aqui
é o Senhor nos dá como um tempo importante para vivermos com sabedoria. E não há uma vida sábia se uma pessoa confunde as coisas, se as pessoas confundem os valores. Tem por valor aquilo que não tem valor, valorizam aquilo que não deveria ser valorizado. Isso não é bom. Vamos aqui, prezados, um pouco mais à frente, a definição de uma vida abundante. Essa definição vem no sentido espiritual. Vamos defini-la tão somente na sua forma espiritual, e aí nós vamos entender coisas tremendas, coisas profundas. Então a definição bíblica de vida abundante, ela é específica. Ela é específica. Fala sobre algo que é eterno. Não está compreendida apenas no espaço de tempo entre o nascimento e a morte física, esse espaço de tempo que nós temos aqui. Não, está além do que é material e é fornecida pelo próprio Deus. O próprio Senhor Jesus é quem nos garante esta vida abundante. Por isso ele fala com muita propriedade: eu vim para isto, eu vim com este propósito, para dar vida e vida abundante. Só nele as pessoas encontram a abundância de uma vida, ou seja, da vida verdadeiramente falando. Irmãos, interessante que Paulo, ele esclarece lá em 1 Coríntios capítulo 13, o verso número 12, algo tremendo, porque nós descobrimos que se Jesus, ele é a fonte, ele é tudo, porque lá em João 17,3 ele fala sobre isso. Paulo esclarece da seguinte forma: tem coisas que nós conseguimos ver apenas por espelho, como olhando para o espelho, mas um dia veremos a Deus face a face, e aí vamos conhecê-lo completamente, assim como também seremos conhecidos completamente. 1 Coríntios 13, 12 fala sobre isso. Porém, para que isto seja uma realidade, alguém teve que fazer alguma coisa, e quem fez? Foi o próprio Senhor Jesus, porque lá em João 17,3 diz lá: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então Jesus foi enviado, o Deus verdadeiro, Pai da eternidade, manifestou o seu amor para que pudéssemos, irmãos, conhecer completamente aquilo que, ou aquele que Ele é, e o que Ele tem nele, que é vida abundante. Vida eterna é vida abundante é vida eterna. Ah, que coisa maravilhosa quando nós aprendemos sobre isto, quando nós conseguimos ver Deus com os olhos da fé, e um dia nós o veremos, e assim como nós estamos nos vendo fisicamente, quando estivermos na eternidade junto com Ele, irmãos, que coisa gloriosa vai ser, porque isto é uma realidade, isto é vida abundante. Louvado seja o Senhor por esta verdade. De volta um pouquinho aqui à terra, embora o ser humano esteja preocupado com as bênçãos circunstanciais, ou físicas, materiais, quando o Senhor nos vê assim, com algumas preocupações, com essas coisas materiais, Ele nos questiona, sabia? Ele quer nos colocar na posição certa, na visão certa, no foco certo das coisas. Quando nós estamos demasiadamente preocupados com as coisas da terra, porque nós somos humanos, e como seres humanos nós nos inclinamos facilmente para as coisas da terra, Ele nos tira desse foco e nos coloca no foco certo. Lá em Mateus 6, 25, esse texto ele é muito importante. 6, 25 diz assim, a palavra de Deus. Eu vou ler aqui porque é algo muito rico para a gente. Mateus capítulo 6, o verso de número 25, diz o Senhor
para nós assim. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, olha bem, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Tem um mistério aqui, irmãos. O Senhor está falando que a vida não consiste mesmo nestas coisas que vão perecer, que vão ficar aqui, até mesmo o nosso próprio corpo físico. Por mais que tenhamos que dele cuidar, por mais que tenhamos que cuidar das coisas que nós temos como os bens materiais, mas tudo no seu devido lugar. O que o Senhor está dizendo aqui é que essas coisas serão passageiras, ou seja, ficarão para trás, mas a vida segue, e esta vida eterna é a vida abundante que Ele quer que todos tenham e conheçam mesmo. Oh, meu Deus, ilumina-nos, ilumine aquele que ainda não entende sobre isso, porque tem muitas pessoas passando desta vida sem conhecer esta verdade, ou se conheceram, estão deixando de lado. Concluindo, prezados, apesar de sermos naturalmente desejosos de coisas materiais, como cristãos, todavia, a nossa perspectiva sobre a vida é outra. Desde o momento em que nós nos tornamos novas criaturas, nós passamos a buscar as coisas lá do alto, a pensarmos nas coisas lá do alto. Interessante que Colossenses, capítulo 3, verso 1 a 4, eu vou ler aqui, Colossenses 3, não podemos deixar passar a palavra de Deus por nada. Colossenses 3, diz aqui, olha, quem nasceu de novo se encaixa aqui dentro. Se você ainda não nasceu de novo, você tem que nascer de novo para se encaixar aqui, para ser uma pessoa bem-aventurada, de fato feliz. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, olha bem, Cristo é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Vós vos manifestareis com Ele em glória, aleluia, louvado seja o Senhor. Que palavra poderosa é esta, meus irmãos? Eu louvo a Deus por esta palavra, estou firmada na palavra e em promessas maiores, louvado seja o Senhor. Tem pessoas que estão firmadas nas promessas de Deus pelas coisas transitórias. Sim, Deus prometeu abençoar os seus aqui na terra, nós não podemos nos esquecer disso. O Senhor tem bênçãos para nós aqui na terra, mas não podem ser comparadas às bênçãos que nós temos no porvir, na eternidade juntos com Ele. Louvado seja o Senhor. Que coisa preciosa, irmãos, nós temos aqui da parte de Deus. E é por isso que a vida abundante e verdadeira consiste de uma abundância que reflete, ou seja, de algo abundante que reflete. E o que reflete? Enquanto aqui na terra nós estivermos, o que tem que ser refletido em nós, irmãos? Uma vida em Cristo abundante reflete amor, reflete alegria, reflete paz, reflete generosidade. Assim como nós lemos lá em Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito Santo. E nós vimos aqui, irmãos, que não se trata de uma grande quantidade de coisas. Não é vida. O nosso interesse está naquilo que é eterno. Sim, eterno. E não naquilo que é temporal. Então fica aqui esta palavra. As pessoas estão iludidas.
O Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos, para que não venham compreender. Mas neste momento nós repreendemos esta voz sinistra, caso esteja no ouvido de alguém, esta voz horrível, maligna, dizendo que as coisas não são bem assim, o que importa é viver, o que importa é ser feliz. Há uma filosofia humanista terrível nesta terra, e tem pessoas dentro desta filosofia terrível. Importa é ser feliz, não importa como, de que maneira. Então vão aí, né, para uma vida completamente fora do Senhor, uma vida promíscua, mergulhada no pecado, traições, mentiras. Quantas pessoas estão querendo, eu quero ser feliz, não importa como, eu quero é ser feliz. Você não sabe o que é a felicidade se você pensa assim. Tudo isso vai passar. Aí você usa a sua mente com todas as manchas do pecado e mergulha no pecado. Mergulha esse corpo na promiscuidade. O adultério está aí. Todas essas coisas que estão acontecendo na terra, irmão, são de pessoas vencidas que ainda não entenderam princípios a respeito de uma vida abundante em Cristo. Peça perdão e se volte para o Senhor enquanto é tempo. Esta vida sombria que você vive, o diabo tem te cegado, mas em nome de Jesus eu repreendo, nós repreendemos na sua vida esta força maligna. Se incline para o Senhor e aproveite enquanto você está tendo oportunidade, porque isto vai passar, esse tempo vai passar. Eu ouvi alguns anos atrás, para encerrar, uma ilustração que me chamou a atenção, de um senhor que estava à beira da morte, já de idade, já avançado de idade, estava morrendo, e o pastor foi visitá-lo, e chegando lá, conseguiu ouvir os sussurros daquele homem morrendo, seus últimos momentos. Ele dizia: eu só vejo sombras na minha frente, sombras, e fazia uma pausa, e o pastor ali em oração, e ainda conseguia ouvir do que ele falava: pastor, só vejo sombras à frente, e eu sei que eu só andei em trevas. Ele passou a entender isso depois. As trevas do passado me acompanham até aqui. Eu não consigo ver outra coisa senão sombras no meu futuro, daqui para frente. E ele estava muito preocupado com isso. Irmãos, coisa triste para uma pessoa que anda nas trevas, vive nas trevas, na ignorância do pecado, pensando que vai viver, meu Deus, tem de misericórdia, aqui para sempre, ou de que morreu e acabou, não tem que prestar contas. Cada um de nós dará conta de si diante de Deus, mas quando chega naquele momento final, incrível que isso acontece, e acontece. As pessoas começam, aquelas que não têm o Senhor, a entrar em desespero, porque elas veem sombra na sua frente. Mas em nome de Jesus, comece a andar na luz hoje. A sua eternidade, vida eterna em Cristo, sim, é possível a você, prezados. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. O Senhor quer que você tenha essa esperança da vida eterna. Embora a partir do novo nascimento se começa isso, e você vai caminhando, e a Bíblia declara que nós aqui na terra,
nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo, nós estamos espiritualmente falando, sendo trabalhados pelo Espírito Santo, nosso caráter, mas quando fechamos os olhos aqui nesta terra, nós precisamos abrir os nossos olhos na eternidade, para a experiência única, maravilhosa, incomparável, uma experiência gloriosa, e o próprio nome diz, uma experiência gloriosa, na eternidade com o nosso Salvador. E o contrário a isso, viver nas trevas, morrer nas trevas, meu Deus, não queira isso, prezado. Igreja gloriosa, que o Senhor nos dê graça para vencermos os dias maus e não perdermos a fé. E aquele que vai ganhar hoje tem ganhado a fé para crer nisso, se sinta agora abençoado e viva o melhor que Deus tem para você, vida abundante em Cristo Jesus. É a oferta desta noite, nesta pregação, para a sua vida. Acorde e seja feliz com Jesus. Pai, muito obrigado por tua palavra. Nós te louvamos. Aquele que ouviu esta palavra sobre vida eterna, sobre vida com qualidade mesmo, aquele que ouviu sobre vida abundante em Cristo, que possa ter entendido tudo e começar a andar nos teus caminhos, nessa expectativa da eternidade que aguarda. Obrigado pela tua igreja, pelo teu povo. Despeça-nos com a tua paz. Em nome de Jesus nós oramos, repreendendo todo o mal. Sim, Jesus, em teu nome nós oramos. Ó Espírito Santo, Deus justo, forte e verdadeiro em nós, muito obrigado por tua presença. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe.